Olá, boa noite para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo site, seja pelo aplicativo ou aqui no nosso canal do YouTube. Estamos começando mais um Pensando Bem, o programa de debates que vai jogar a mesmice pela janela. Eu e o Guilherme Fiuza estamos aqui todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, para convidar você a participar desse debate, dessa conversa sem cartas marcadas e ter uma nova visão sobre novos e velhos problemas. Eu não posso começar o programa, no entanto, sem dar os parabéns à Gazeta do Povo, né, que acabou de completar 105 anos. É um marco para o nosso jornalismo aqui da Gazeta do Povo e um sinal de que trabalho sério ainda vale a pena. Que tal apoiar esse jornalismo sério, esse trabalho sério que a gente faz? No link gazetadopovo.com.br/aniversário, você pode acessar a nossa oferta aí de R$ 5,00 nos primeiros 6 meses de assinatura. Se você achou difícil, eu não vou clicar no link, tem aqui o QR Code, pega o teu celular, vai lá, aponta para a tela agora. Ou ainda você pode ir no nosso vídeo aqui no YouTube, tem lá o link, é só clicar lá no link que você vai entrar lá no nosso site para fazer a assinatura. Demora 30 segundos aí para fazer o cadastro e você ainda cancela quando quiser. Dito isto, vamos começar o programa. A gente vai falar hoje de algo muito importante, que é o jornalismo que eu faço parte, o Fiuza faz parte, e agora a gente está enfrentando, né, o jornalismo está enfrentando uma crise de identidade, uma crise de credibilidade. Existem várias pesquisas mostrando que não só, né, o jornalismo brasileiro, o jornalismo ao redor do mundo está sofrendo uma crise de confiança entre a população, né? Essas pesquisas mostram que a confiança da população em relação ao jornalismo, as notícias que são veiculadas, está cada vez menor. Então, no programa de hoje, a gente vai falar justamente sobre as causas dessa crise de credibilidade e, por que não falar, né, também de identidade que a imprensa está sofrendo atualmente. Então, Fiuza, seja bem-vindo. Eu vou começar já com uma questão complicada aí para você. Se a gente fosse tratar, né, do jornalismo, dessa crise que o jornalismo sofre como uma doença, essa crise de credibilidade, de identidade como uma doença, quais seriam os principais sintomas dessa doença aí, na sua opinião, Fiuza? Boa noite, Jones Rossi, boa noite a todos. De fato, Jones, a sua proposição, especialmente nesse aspecto da crise de identidade, ela é muito pertinente. Eu até diria, assim, iniciando o comentário, já com... Não é uma provocação, é uma constatação minha, não uma verdade estabelecida, mas eu tenho essa impressão já há bastante tempo que o jornalismo sempre esteve em crise de identidade. O desenho dessa carreira, desse ofício, dessa atividade, ele tem alguns problemas de origem. E é claro que sempre que eu comento dessa maneira, os meus pares não gostam muito, só que nesse momento isso se tornou mais problemático, mais dramático, e aí eu aproveito para dizer, nós não vamos aqui, né, fazer um programa temático para discutir a imprensa, a gente nem gastaria o nosso tempo, nem o de vocês, com esse tipo de discussão sobre classe, não sei o quê. A gente está falando, assim como todos os programas, todas as edições desse programa, Pensando Bem, a gente está falando de problemas que são centrais no tempo de hoje e na civilização de hoje. E eu diria, Jones, modestamente, que a crise da imprensa, a crise de identidade, né, nós estamos com essa pergunta, o que houve com a imprensa? Claro, a gente não vem aqui trazer respostas prontas, a gente está te chamando para né, refletir e tentar essa chave. Pensando bem, tem uma outra maneira de olhar as coisas que nós temos olhado. Então, é esse convite que a gente está fazendo, mas para discutir temas centrais. Nós não estamos aí buscando alegorias, temas secundários, amenidades. Nós estamos falando da centralidade dos acontecimentos. Então, o que ocorre? Essa crise de identidade, que eu acho que sempre existiu e que hoje virou tragédia no jornalismo, ela diz respeito ao seguinte:
é uma atividade um pouco perdida na fronteira entre a missão de informar e a missão de entreter. Volto a dizer, os jornalistas, eu conheço vários jornalistas respeitabilíssimos, a começar pelo Jones Rossi, meu parceiro de programa, que acho que presta excelentes serviços com a sua profissão, e conheço vários outros que eu admiro e já falei isso publicamente. Dito isso, existe, a meu ver, essa confusão entre informação e entretenimento na atividade jornalística. E por que eu estou chamando atenção para isso? Porque essa confusão ela desandou completamente numa total crise de identidade. Então, a imprensa é verdade ou é espetáculo? Qual é o grande referencial, o mais importante referencial a ser buscado nesse ofício? É a verdade ou é o espetáculo? Eu digo sem medo de errar, sempre foi as duas coisas. Sempre foi misturado, e essa mistura não é uma mistura segura, não. Acontece que, infelizmente, de tempos para cá, e de alguns anos, poucos anos para cá, o espetáculo tomou conta das prioridades da maioria dos veículos de comunicação. E não é um espetáculo só para o entretenimento, é o espetáculo da propaganda. Por isso que nós estamos perguntando aqui. Jornalismo virou propaganda enganosa? É uma pergunta aí desafiadora para nós também, mas nós temos que fazer essa pergunta, pelo que se coloca hoje. Virou propaganda enganosa? Então, esse ângulo que eu estou chamando a atenção, Jones, da espetacularização do uso dos veículos de comunicação, no sentido de propaganda, porque se fosse só uma futilidade, um entretenimento, mas não, no sentido de formar. Vou dar um exemplo bem visível aqui, tá? E bem atual. A espetacularização da perseguição ao Donald Trump nos Estados Unidos. Aí o pessoal do álbum de figurinhas já vai se alvoroçar de um lado ou de outro, né? E vai falar da direita. Eu não tenho nada a ver com isso. E vou sempre fazer essa ressalva, que eu considero ela muito importante. Quem acredita, quem acha que esses crachazinhos dão credencial a alguém, vai em frente. Eu acho que não e tenho certeza que não. Então, não é disso que eu estou falando, da perseguição ao Trump. Vou dar fazer um rápido paralelo para deixar bem claro. Boris Johnson, o ex-premier britânico, conservador, de direita, foi eleito com essa pauta e fez uma porcaria de governo, se sujeitou ao esquemão no sentido de colocar o seu governo a serviço de diretrizes que não eram saudáveis de políticas públicas. Isso tudo não é revelação minha, isso tudo ele caiu por causa disso, caiu por causa das falsificações que ele fez de políticas públicas na pandemia e depois. E ele caiu em desgraça sem ser perseguido pela imprensa. E era conservador. Tá entendido esse importantíssimo, simples, mas importantíssimo esclarecimento? Então, eu estou falando da perseguição ao Donald Trump, não porque é um fla-flu ideológico, que eu não acredito. É porque, o Boris Johnson, de direita, conservador, não sei o quê, ele fez o jogo de um determinado esquema, que, coincidentemente, essa imprensa que nós estamos discutindo tem sido sempre favorável a esse esquema, a essas diretrizes, a essa abordagem e a essas perseguições. Já o Donald Trump era um político que, antes de ser eleito, ia provocar a Terceira Guerra Mundial. Essa era a grande legenda que acompanhava o Trump em tudo quanto é referência a ele na grande mídia americana e também nos papagaios desse esquema. Celebridades, subcelebridades, por aí vai. Aí o Donald Trump fez um governo que não provocou a Terceira Guerra Mundial e, ao contrário,
trouxe uma maior segurança ao cenário internacional, tanto na sua relação com a Coreia do Norte, que ele, de certa forma, pode dizer que enquadrou. Vamos simplificar aqui também para não virar uma grande análise sobre cada um desses temas. Enquadrou a Coreia do Norte, trouxe a relação com a China de volta, e isso já dançou de novo, mas naquela ocasião de volta, a uma relação entre dois países e não uma sujeição a um determinado esquema, e o combate ao terrorismo também. Isso tudo sem fazer aquela coisa de fechamento das fronteiras, de xenofobia de que era acusado. Então, eu vou ressalvar 200 vezes nesse comentário. Não tem nada a ver com ser de direita. Já citei o Boris Johnson, conservador, que fez um papelão, jogou em função do esquema o tempo inteiro e caiu em desgraça de forma ridícula, sem ter jamais sido perseguido pela grande imprensa. Já o Trump fez esse governo que não é porque eu quero, não é porque eu gosto. Ele fez esse governo, inclusive com promoção social, como os indicadores mostram, estão aí para quem quiser ver, e foi perseguido do início ao fim, primeiro como aquele que ia provocar a Terceira Guerra Mundial e, no final das contas, até os dias de hoje, como aquele que vai acabar com a democracia nos Estados Unidos. As duas coisas falsas, como os fatos demonstram, mas a imprensa, essa que a gente está analisando, porque está no centro de uma crise civilizacional, ela continua apostando nesse espetáculo, nessa propaganda enganosa. Isso não é nenhuma denúncia, isso está na cara. Aí, Jones, eu devolvo para você, lembrando de momentos gloriosos da imprensa brasileira, mundial e, nesse particular, da imprensa norte-americana, o caso Watergate, que foi espetacular pelo nível ali de investigação, pela gravidade do que se encontrou naquele escândalo de espionagem do Partido Democrata, no prédio que tinha esse nome, Watergate. Mas eu devolvo para você, perguntando o seguinte, aí se você quiser chamar uma ilustração nossa também para esse caso memorável, né? Você veria, Jones, essa imprensa de hoje, que cria que aposta nos seus cavalinhos, que não são ideológicos, mas aposta toda juntinha em determinados cavalinhos e persegue outros de forma nada sutil. Será que essa imprensa, e aí parênteses, né, um caso, uma denúncia de uso do FBI contra a campanha do Trump apareceu, né, ali depois da eleição dele em 2020. Isso foi uma denúncia, abriu-se inquérito, etc. e tal. A imprensa não tinha a menor simpatia por esse assunto, de forma antagônica ao que ela fez no caso Watergate. Você veria, Jones, hoje, essa imprensa de hoje, levantando de forma equilibrada e quase heróica um escândalo como o do Watergate? Enquanto você estava falando, Fius, eu fiz umas anotações aqui. O Boris Johnson, né, não sei se o nosso espectador vai lembrar, ele foi um ávido defensor do lockdown e foi pego fazendo festinha, né, junto com, não só ele, né, outros membros aí do governo e também não só o Boris Johnson, o Alberto Fernandes também, aqui que foi presidente da Argentina antes do Milei, também ávido defensor do lockdown e deu uma festinha lá para 70 pessoas, tal. Claro que a Covid não pega. O governador da Califórnia, né, o Gavin Newsom. O Gavin Newsom também fez isso. Enfim, a hipocrisia reinou, né, durante esse período aí do lockdown. João Dória, né? João Dória, não vamos esquecer de João Dória, né? Não, saudoso João Dória. Eu tinha colocado aqui para a gente conversar, Fiuza, de coisas como a eficácia 100% contra a morte da vacina do Butantan. Lembra desse tweet do Instituto Butantan que foi usado, né, para essa coisa horrorosa, né, que foi usado? Eu até vou te propor, Jones, assim, como nós estamos, e esse programa ele foi concebido por nós para a gente sair das cartas marcadas, inclusive falamos isso sempre no nosso enunciado, para ele sair do disco arranhado, para ele sair dos clichês,
eu até te sugeriria que a gente passasse, assim, en passant, perdão da redundância, por esses vexames que aconteceram de fato na pandemia. Já citamos Boris Johnson, não vamos deixar, a gente vai citar sempre que a gente achar importante aqui, né, para o significado. Então, esse Boris Johnson, Gavin Newsom e Companhia Limitada, mas sugeriria que a gente não entrasse de volta em determinadas minúcias do período da pandemia, porque elas já estão todas cadastradas no álbum de figurinha. Então a gente começa a falar, o pessoal já fala, e olha só, eles estão tratando daquele assunto que o políticozinho A era contra, o políticozinho B era a favor. Então, sugiro só que a gente passe assim, só como ilustração e siga no nosso tema. Maravilha. E falando do Trump também, né? Que ia ser a grande ameaça a paz mundial. Você vê que hoje, agora eu não vou saber certo se foi o ministro ou o próprio chanceler alemão, falou que a Alemanha, pela primeira vez, vai gastar o que ela precisa gastar, o que está estipulado no contrato lá da OTAN, em defesa, que é 2% do PIB vai ser usado na defesa do país. E por que do nada, né? De ontem para hoje eles decidiram? Porque o Trump deu uma declaração que todo mundo achou, né? Ficou escandalizado, etc. e tal, falando que não acharia um pecado se a Rússia atacasse os países que não usam, os países europeus que não usam, não cumprem o combinado que for, do tratado da OTAN, que é usar um percentual X do PIB na defesa. Então, essa declaração do Trump, que foi uma declaração considerada ali por muita gente uma declaração daquelas que causa escândalo, né, fez com que agora a Alemanha anunciasse que vai gastar o que precisa em defesa. Mas, né, voltando para o papel da imprensa que você falou, né, Fiuza, se hoje a imprensa usaria o papel que lhe cabe em certas investigações, né, você citou o caso do FBI, a gente pode lembrar, né, por exemplo, que ali durante as eleições, a campanha, né, para as eleições americanas, o New York Post, que é um jornal mais popular lá de Nova York, não confundir, né, com o New York Times, ele tinha um furo, né, de reportagem que era sobre as coisas que foram achadas no laptop, no computador do filho do Joe Biden, e que tinha lá muita coisa, por exemplo, de contratos escusos, né, que foram feitos justamente porque ele era filho do Joe Biden e ele usou isso para fechar esses contratos. Ou seja, está falando de corrupção, né? Gente que usa ali a posição para ganhar dinheiro. E que aquilo lá foi censurado pelas mídias sociais porque era na época da eleição e a gente viu isso aqui no Brasil, né? Então, ninguém, né, se levantou nos Estados Unidos, nenhum outro órgão de imprensa levantou para defender os colegas lá do New York Post, e depois isso tudo se provou verdade, né? Essa investigação sobre o laptop do Hunter Biden se provou verdade. Mas como você mesmo falou, né, a gente não quer aqui entrar em minúcias, não quer entrar nesse tipo de coisa. E quando eu te perguntei, né, dos sintomas dessa doença de credibilidade que o jornalismo passa, e você falou de um problema de origem do jornalismo, que se não sabe se é informação, se é entretenimento. Eu gostaria também de falar de uma coisa que eu já falei isso no podcast Ideias, e volto a repetir aqui, que eu acho que o jornalismo tem um outro problema de formação, que é a formação do jornalista, né? A formação do jornalista é uma formação muito frágil, tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa pode se formar em matemática, em história, medicina, direito, o que ela quiser, né? Ela vai para a faculdade, escolhe lá o curso dela e faz uma especialização de 1 ano no jornalismo, que eu acho que é mais do que suficiente para você se tornar jornalista. 1 ano é muito para você, né? Eu acho ainda muito para receber todo o conteúdo que precisa do jornalismo, porque a maioria é na prática, que nem um marceneiro, é que nem um eletricista, basicamente. Ou você tem talento para fazer aquilo ou não tem, ou você sabe escrever ou não sabe. Não adianta você ir para a faculdade achando que vai sair de lá virando Fiuza, por exemplo. Você não vai escrever que nem o Fiuza. Aquilo lá é um talento nato que o Fiuza tem para escrever como o Fiuza escreve. E aqui eu estou
Não estou falando só da boca para fora, porque eu gosto dos livros do Fiuza. O Fiuza está lançando mais um livro, está ali, quando aparecer a imagem, está ali, né? O Passado Promete, que é o novo livro do Fiuza. E quem conhece, já leu os livros do Fiuza, sabe que é muito bom. Mas, enfim, não adianta, a pessoa não vai para a faculdade aprender a escrever. No máximo, ela vai saber lá na faculdade fazer uma notícia, estruturar uma notícia. O lead, o sublead, enfim, coisas que a gente aprende ali, não precisa mais que 3 meses. Então, quando eu digo de uma especialização de 1 ano, eu já estou exagerando, mas é como é nos Estados Unidos, em alguns países da Europa também. Aqui no Brasil, a gente ainda tem essa bobagem, né, que é a obrigatoriedade do diploma jornalístico para exercer a profissão. Isso caiu, né, e agora a Federação Nacional dos Jornalistas quer que isso volte. Isso é um anacronismo, né, porque você pode ser formado aí em matemática, em biologia, e escrever muito bem, né? A gente tem um exemplo que é o Eli Vieira, que escreve sobre temas relacionados à saúde e ciência aqui na Gazeta do Povo, que ele é formado em biologia. E ele tem mestrado em Oxford, em microbiologia. Agora talvez eu esteja falando errado, mas tem mestrado em Oxford, para você ter uma ideia. Então, quem pode escrever melhor do que ele sobre isso? Vai pegar um cara que mal tem o 2º grau ali, né? Que é o jornalista, é o cara que mal tem o 2º grau. Mal tem o 2º grau, ele vai para a faculdade, fica 4 anos lá, a maioria passa 4 anos em festa e tomando cerveja, ou sendo doutrinado, né? E aí a doutrina tanto faz, como diz o Fiuza, né? Porque qualquer doutrinação aí, no caso, não vai levar ele aonde ele deve chegar, né? Que é fazer boas reportagens, ter curiosidade em relação ao mundo. Então, nada disso vai tornar o jornalista bom. Não é a faculdade que vai fazer um bom jornalista, né? No máximo, ele tem que ter características inatas do jornalismo que vão deixar ele como um bom jornalista, que é saber escrever, ter curiosidade, ter apreço por certos valores, né? Democracia, liberdade. E isso você vê que está se perdendo, né? Com o tempo, as faculdades não vão suprir isso. Feito esse desabafo um pouco aqui do jornalismo, até vale a pena, né, falar um pouco sobre isso, que são as agências de checagem, Fiuza, que hoje elas tentam ser uma espécie de oráculo que detém a palavra final sobre a verdade. Eu acho um pouco ridículo, né, ver esses jornalistas recém-saídos da faculdade, e a maior parte dos jornalistas que estão em agências de checagem são jornalistas assim de início de carreira, agindo como se fossem os portadores aí das chaves para os grandes segredos do universo. Então, Fiuza, você não compartilha dessa opinião, ou pelo menos o que você entende do papel dessas agências de checagem feito aí nesses últimos anos e que aparentemente foram muito leões, né, num período X aí, agora estão mais como gatinhos, né? Você quase não ouve mais falar das agências de checagem. O que você acha, Fiuza? Pois é, Jones, a resposta, pelo menos o início dela, talvez a gente possa buscar no próprio caso Watergate, né? Follow the money, siga o dinheiro. Então, assim, isso aqui também não é nenhuma teoria conspiratória, nem nenhuma grande denúncia. Quem é que está investindo nessa atividade que é uma excrescência, né? Nessa atividade que é patética, de checagem, é a coisa mais reacionária, né? Essa cartilha traz muito aí uma suposta preocupação, né, com condutas totalitárias, né, de parentesco com fascismo e outros regimes assim. Não há nada mais caracterizável desta forma como essa criatura mal feita, mal concebida, dos checadores, fact-checking. É claro que isso é uma invenção que não é de A, B ou C. Claro que isso é uma invenção dessas figuras que têm se reunido nos fóruns que a gente sabe, Davos, que tem as fundações, né, muito abastadas, investindo supostamente em bondades a granel ao redor do mundo para depurar isso, depurar aquilo, impor a bondade. Eu acho isso tudo uma caricatura muito reles, uma caricatura nada sofisticada,
e facilmente perceptível. Por isso, sim, isso aqui não é nenhum manifesto, nenhuma denúncia, isso está na cara, né? E eu lamento muito. Aí eu faço um parêntese importante, né? Não tenho nenhum prazer em criticar o estado atual do que é o jornalismo, do que foi o jornalismo, do que é a imprensa, do que poderia continuar sendo a imprensa, com aí tanto tempo de atividade muito importante, apesar desse vício de origem, né, que eu assinalei aqui, essa confusão entre informar e entreter, tem sim essa bola dividida, infelizmente. Mas, ainda assim, grandes serviços prestados, e nós vamos mostrar aqui no programa, já falamos de Watergate, vamos falar de outros momentos em que a imprensa foi simplesmente salvadora, no sentido do bem comum, da civilização, como se queira chamar. Então, quero fazer esse parênteses, não tenho nenhuma vontade de ficar aqui tacando pedra em imprensa ou inventando teorias de que fulanos, depois eu vou falar disso, né? Supostamente a imprensa estaria alinhada com determinada corrente ideológica, isso é uma outra criancice, que daqui a pouco eu vou tratar também. Mas então essa ideia da agência de checagem é uma ideia reacionária, poderia ser positiva. Até o Elon Musk fez uma certa... eu não tenho acompanhado rede social, mas ele fez um certo ensaio de algo mais interessante diante das postagens no antigo Twitter, né? Que é... E me divide até. Eu sempre comentei, eu lembro quando estava se iniciando essa questão das agências de checagem, uma pessoa que depois foi presidir uma delas veio conversar comigo. Filza, só falar já que você não está acompanhando muito, são as notas da comunidade, que é uma coisa bem legal, que foi criada por uma ONG de jornalismo cidadão de Taiwan. Então, as pessoas, elas vão lá, elas sugerem correções para alguns tweets, né? O tweet falou uma mentira. Sugere a correção e mostra as fontes. Olha, esse tweet aqui está errado por causa disso. Mas não é só ir lá sugerir. Tem um pessoal que já foi selecionado porque tuita mais ou porque está dentro disso, que dá votos e os mais votados, né, vão lá para cima. Então, se a pessoa sugeriu algo que não corresponde, ela sugeriu algo, ela quer corrigir aquilo lá com outra mentira, não entra. Então, as pessoas falam, não, isso daí que você está falando é bobagem. Então, tem essa coisa da comunidade que não é vinculado a nenhum partido, não é vinculado a nenhuma organização, não é vinculado a nada, é vinculado às pessoas que participam do Twitter. Isso eu acho bem legal e bem bacana essa iniciativa. Muito bom, excelente o seu esclarecimento. De fato, é uma iniciativa mais louvável, o que não a livra também da possibilidade de manipulação. Tudo é manipulável, tudo é operável, dependendo do ambiente em que se esteja. Agora, é o que diz o legislador. Se você for legislar baseado na má-fé, não haverá lei que baste, não haverá regra que baste. Então, é claro que você tem que ter um princípio de boa-fé, e eu acredito que esse expediente aí tenha esse princípio de boa-fé. De qualquer maneira, se a boa-fé prevalecer em relação à má-fé, já é um ganho. Mas qual é o mais importante? É você não se arrogar a autoridade final sobre determinado assunto, que é o que essas agências fazem, de uma maneira arrogante, de uma maneira lamentável, que infelizmente, né, Jones, eu vejo tanta gente que passou aí por anos de chumbo mesmo, visitou, conheceu, experimentou várias formas de autoritarismo, etc. Onde estão essas pessoas todas, humanistas, com livros, músicas, versos, discursos, filmes? Onde estão essas pessoas diante de um instrumento tão reacionário quanto essa agência de checagem que essas fundações aí, né, que querem mandar no mundo, coitados, Pink Cérebro, né? Vamos dominar o mundo. É exatamente disso que se trata. Então, vamos dar um dinheiro aqui, vamos
plantar essa coisinha aqui, como você falou, né? Vamos dar um mercado, né? Aí o cara não precisa saber nem nada, ele só precisa ser covarde e ignorante, né? Que ele vai, pega lá a diretriz. Qual é a diretriz? Pau no Trump. Aí ele vai lá e diz que tudo que o Trump falou é mentira. Checamos. E aí entra esse tom, né? Porque, tudo bem, quando eu tive essa conversa a que eu me referia, com uma pessoa que depois veio a presidir, eu já presidia, estava no início, uma dessas grandes agências de checagem, eu sugeri, por que vocês não fazem, em vez de ser o juiz da informação, porque vocês podem errar, existem fatos que são mais verificáveis como verdade ou não, e existem outros que têm mais subjetividade. Por isso que também esse negócio do jornalismo dizendo a verdade, a verdade, vai com calma, companheiro, porque às vezes você também não sabe a verdade completa. Você tem que ser honesto na busca pela verdade. Agora, se você disser o Pelé jogou a Copa de 2022, aí você está mentindo. Mas tem outras coisas que não. Né? Tem outras coisas que você vai perceber que o grau de subjetividade não só permite, como requer um espaço maior para discussão e controvérsia. As agências de checagem e os seus paus mandados são alérgicos à controvérsia. Então, elas vêm com carimbo falso. São agências de estigmatização. E isso é altamente reacionário, altamente totalitário. Então, elas vêm, checamos, falso, né? Então, isso aí está na origem dessa grande crise da imprensa, que eu digo aqui, nada aqui é a verdade final, aliás, como acabei de formular, mas que eu proponho. A crise da imprensa não é como a crise da imprensa que a gente discutia 10 anos atrás, 20 anos atrás. A crise hoje do que era o jornalismo está no centro dos maiores problemas do mundo hoje. Por quê? Não abandonaram a credencial daquele que traz a verdade, mas trazem a propaganda enganosa. Quer prova de que traz a propaganda enganosa? Como é que agências de checagem que agem dessa maneira autoritária, ignorante, tendenciosa, são sempre acobertadas pelos veículos da grande imprensa, sempre. O que é um puxadinho? É o tal do consórcio? Vocês são o quê? Uma joint venture? Então, essa é a prova de que há uma concertação, vou usar uma palavra mais bonitinha, para essa ação, para essa conduta sombria, suspeita de veículos de imprensa. Já falei aqui que foram grandes, que eu torço para que voltem a ser grandes, que poderiam ser hoje o grande porto seguro da confiabilidade e abriram mão disso por interesses que eu sei lá quais são, mas posso imaginar, sempre nessa parceria estranha, nesse padedê com as tais famigeradas agências de checagem. E aí vamos aos fatos, né? Já falamos aqui do Trump. Falei que ia ressalvar 200 vezes, então estou ressalvando pela 15ª. Não é porque é da direita, conservador. Tá aí, Boris Johnson, e vou citar outros também, se necessário. Israel, por exemplo, o governo de Israel durante a pandemia foi altamente autoritário na forma de implantar medidas anticientíficas jamais provadas como científicas. Mas, como também já dizemos, não vamos nos deter em temas que viraram caricaturas. Mas só para dizer, a perseguição ao Trump não é porque é de direita, não é porque é conservador, porque o Boris Johnson não foi perseguido, passou batido, limpinho. E outros casos, você citou muito bem, Jones, o caso do computador do filho do Joe Biden. Isso aí é escandaloso, porque a imprensa, num cerco, aí o pessoal fala assim, não, mas você está falando de consórcio, não é muito depreciativo, mas a imprensa está agindo como um consórcio?
Como é que pode veículos concorrentes saem todos iguaizinhos? Naquele momento, época de eleição, todos se calaram e ajudaram a perseguir quem queria discutir um assunto que era absolutamente discutível, que era o computador do Hunter Biden, que trazia supostas informações sobre relações nada republicanas com parceiros na Ucrânia, entre outros problemas. Então, nós vimos isso. Trazendo aqui para o Brasil, né? Nós vimos a perseguição ao governo Temer. E eu falo isso também, o pessoal do álbum de figurinha, que não tem mais saco de pensar. A gente acha também pensar trabalhoso, mas a gente acha que é necessário. Então, por isso a gente está vindo aqui propor. Pensando bem, será que o que eu olhei dessa maneira podia ser de tal outra? Então, assim, eu acho que percebi, não era difícil perceber quando acontecia, e o tempo mostrou mais ainda que aquele governo, que não era o governo das ratazanas do MDB, o presidente era o Michel Temer e ele montou um governo que teve o presidente do Banco Central considerado o melhor do mundo em 2018, fez lá a sua agenda técnica. E a gente, se quiser ser honesto jornalisticamente, tem que avaliar o que é feito, tem que avaliar os fatos. Pois bem, esses fatos, de novo, os indicadores estão aí, né? Esse governo, que era uma saída, né, de uma fase muito longa do petismo, que terminou com o petrolão, esse governo ele foi perseguido durante 1 ano e meio pela imprensa toda em bloco. Em que outros tempos isso aconteceu? Nós já vimos, é claro, um veículo que tem uma linha editorial mais, digamos, né, receptiva a um determinado modelo de governo, outro que tem uma linha editorial menos receptiva. Mas isso aí eu nunca vi antes. O Michel Temer, como presidente, viveu 1 ano e meio uma tentativa de derrubada. Qualquer coisa, qualquer particularidade, qualquer aspecto, nós tínhamos reformas importantes andando ali. Eu sou o chato da classe, não adianta, eu sou o chato da classe. Eu vou olhar sempre o que está sendo feito, né? O animador de auditório vai olhar para a figurinha do álbum. Quem é que estava fazendo ali à direita, à esquerda, eu vou olhar para o que está sendo feito sempre. Sempre fiz isso. Essa chatice me acompanha desde o início da minha carreira. O que estava sendo feito? Reformas importantes, reforma trabalhista, que foi importante para todos, ganho de renda inegável, recuperando o risco Brasil que tinha caído lá embaixo. Isso tudo é fato. Diminuindo a inflação. Isso é o que estava acontecendo por um governo com uma ocupação técnica. E a imprensa em bloco. E por que eu estou lembrando Jones Rossi? Tão enfaticamente, já citamos alguns casos, né? Desse caso aí entre 2017 e 2018. Porque para essa imprensa que desistiu de ser imprensa, nesse período, o Michel Temer era o mal encarnado, era o malvadão da galáxia, era o ser humano, o pior ser humano da face da Terra. Foi isso que nós vivemos e você possivelmente assistindo aí nem lembra. Por que você não lembra? Porque o inimigo mudou, o inimigo escolhido, o inimigo ideal, perfeito, que sempre existe para quem tem má fé e quer afetar uma grandeza que não tem, sempre vai existir o inimigo ideal. Então, quando o Temer saiu daquela cadeira lá, do Palácio do Planalto, ele perdeu o interesse para a imprensa. O Temer está aí agora, nessa conjuntura tão turbulenta, dando entrevistas. Que bom que está dando entrevistas, porque, volto a dizer, fez um bom governo. Ah, mas ele foi vice da Dilma. Eu acho que, se chegou a sua oportunidade de ser presidente, sentou lá, ocupou bem
a sua máquina administrativa, pelo menos os primeiros escalões, e fez reformas importantes, e que não era para trocar para vender, pelo menos resultaram benéficas para a sociedade, para mim isso já é uma credencial. Ponto. Ah, você bota a mão no fogo? Claro que não, vou botar a mão no fogo. Mas já é uma credencial. E veja só, Jones, está aí tratado hoje por essa imprensa sempre interessada no tumulto, sempre interessada na bagunça, da institucionalidade, da representatividade, está aí trazendo o Temer para falar sobre conjuntura. Mas eu pergunto aos queridos colegas, mas o Temer não era o mal da galáxia? Olha, o Temer era tema de samba enredo, que eles foram fazendo depois, com o sucessor. Mesma coisa. É o vilão perfeito, é aquele que vai aparecer no Rock in Rio, aquela rebeldia de playground, daquele ingresso caríssimo, né? Os rebeldes do Rock in Rio. Eu sou bonzinho, então eu vou fazer sempre a ressalva. Que bom que existe o Rock in Rio, um grande festival, uma grande instituição. Mas é isso. Essa propaganda, que o jornalismo está todo lambuzado dela, ela virou ativo para um monte de coisa, inclusive para esses empreendimentos, que são bem-vindos, mas todo mundo se lambuza disso aí. Então, o Temer era o fetiche do Rock in Rio, era o fetiche do sambódromo, era aquele que a imprensa passou 1 ano e meio tentando derrubar, com premissas erradas, inclusive alguns tiveram a dignidade de fazer suas erratas. E aí, passado esse período, saiu do poder e perdeu a graça, perdeu a importância como inimigo. Devolvo para você, Jones, é ou não é suspeito esse jeito de fazer jornalismo? Claro que é, né, Fiuza? Claro que é. E foi bom você lembrar do Temer, porque eu vou mais para trás. Eu vou lembrar do FHC. A FHC, a gente está falando de nomes, mas para chegar a um lugar maior, né? Para chegar no conceito da coisa. Não para falar do nome isso, ou estou defendendo isso, ou estou defendendo aquilo. É o conceito que a gente está discutindo aqui. E o FHC, o governo, 8 anos de governo era fora FHC, era a União Nacional dos Estudantes, a UNE, querendo reeditar o Fora Collor, que aí sim, né, foi um governo desastroso em todos os aspectos, né, econômico, moral, um governo cheio de corrupção que foi derrubado. E aí, Alisson, vale colocar até a capa aí da Veja, do Pedro Collor, né, quando o Pedro Collor, ele derrubou o governo, né, o irmão do Fernando Collor de Mello, ele derrubou praticamente com essa capa aí, contando todos os podres aí do governo Collor, desde do contato que ele tinha, né, com o PC Farias, que pegou milhões de dólares arrecadados na campanha e fez caixa 2 e usou isso para outras coisas, enfim. E a gente pega o governo FHC, a União Nacional dos Estudantes, era fora FHC, fora FHC, fora FHC. O Alckmin, também dando um exemplo, o Alckmin, e aí vale até a pena, né, falar um pouco desse álbum de figurinhas, que o Alckmin durante um tempo estava numa parte do álbum de figurinhas e agora está na outra parte. O Alckmin era retratado como fascista quando ele era governador de São Paulo, tinha nas publicações, em algumas publicações da imprensa, havia cartoons, e um dos cartoons tinha o Alckmin usando o símbolo nazista. Hoje, essa mesma turma né, engoliu o Alckmin e se bobear, tá fazendo grandes elogios à gestão, seja lá o que o Alckmin faz nesse governo, está fazendo grandes elogios a isso, né? Ou parecendo o cara mais descolado do mundo, sendo que ele era o chuchu, né? Então agora o chuchu não é mais chuchu, ele é um cara descolado, ele é bacana. Então isso se encaixa bem, né, no que você fala, né, Fiuza, de a imprensa pegar e usar certos rótulos para algumas pessoas, outros rótulos para outras,
E no final das contas, o jornalismo fica em segundo plano, né? Eu acho bom explicar um pouco até como funciona o jornalismo político, que a gente vê muita gente no jornalismo político levando informações aí, né? O dia inteiro nessas TVs de notícias 24 horas por dia. E as pessoas não sabem que o jornalismo político é um jornalismo de relação, né? O jornalista político X, ele tem lá entre as fontes dele, ele não pode desagradar tal fonte. Então, a fonte dele que vai falar a respeito de algo importante, de algo que ele vai trazer prestígio para esse jornalista, ele tem que seguir o papel que aquela fonte deu para ele. E com maior a fonte, né? Quanto maior a fonte, maior você está ali, vamos dizer assim, com o rabo preso com aquela fonte, né? Porque aquela fonte, ó, te dou essa informação, mas você tem que dar desse jeito. E muita informação que sai aí nessas colunas de notinhas políticas e na televisão, nessas TVs que dão notícias aí 24 horas, elas são justamente feitas para atingir o adversário político X, atingir o adversário político Y, e muitas vezes elas nem são apuradas direito. A gente teve aí recentemente um caso disso, né, que uma jornalista falou sobre uma operação aí da Polícia Federal, que fulano tinha fugido, que a operação tinha encontrado um computador de um órgão do governo na casa do fulano, e não era nada disso, né? E depois a jornalista teve que se retratar, mas retratação, obviamente, nunca é a mesma coisa do que quando sai a notícia. E simplesmente por quê? Porque ela não fez jornalismo, porque ignorou as premissas básicas do jornalismo. Quando você tem uma informação, você precisa apurar aquela informação com mais de uma fonte, né? A fonte, você não sabe o que ela pode estar querendo insinuar, qual é o interesse dela ali. Pode ser que ela te passou aquela informação. Primeiro, se for verdadeira, qual que é por que ele está me passando essa informação? E outra coisa, e se essa informação for falsa? Então eu preciso, né, com outras fontes independentes, com 2 ou 3 fontes a mais, tentar chegar ali a uma história. E isso vale até para a questão da agência da checagem, né, Fiuza? As agências de checagem, elas pedem essa nuance do que é a verdade. A verdade não é uma coisa binária, né, de 1 ou 0. A verdade não é assim, a não ser nesses casos como você citou, né? O Pelé disputou a Copa de 2022? Não, né? Não disputou. Agora, o Pelé é o melhor jogador do mundo? Ou foi o melhor jogador da história do futebol? Dá para você fazer quando alguém fala que o Pelé foi o melhor jogador, dá para você ir lá e colocar um selo verdadeiro ou falso? Eu, particularmente, acho que sim, ele foi o melhor, mas tem gente que acha que foi o Maradona, tem gente que acha que foi o Messi, né? Então, isso tudo não é tão simples assim. Isso é passível de discussão. E aqui eu estou falando do futebol, que não é uma coisa mais inocente. Ninguém vai morrer se saiu no jornal lá que o Messi é o melhor do mundo ou que o Pelé é o melhor do mundo. Mas tem outras coisas que são, de fato, muito importantes para ter esse grau, né, esse grau de leviandade, ser tratado com esse grau de leviandade pelo jornalismo brasileiro. Então, quando a gente fala de agência de checagem, eu acho muito problemático as agências de checagem se arrogarem desse poder de decretar o que é falso, o que é verdadeiro, e depois elas não fazem a checagem do que elas fizeram. A gente tem exemplos claros disso. Eu vou fazer eu vou dar um exemplo aqui, porque a Gazeta foi o único jornal, né? E aí vale, né? Até coloca na tela aí, Alisson, a promoção aí de R$5 por 6 meses de assinatura. Vale colocar aí promoção. Assine a Gazeta, porque agora... E deixa enquanto eu vou contar essa história, porque é importante falar disso. A Gazeta estava discutindo a origem do vírus, do coronavírus, do Covid-19, né? Quando saiu lá em 2020, em novembro de 2020, a Gazeta já começou a discutir isso daí. Você vai lembrar que no final de 2019 o vírus começou a circular na China, a pandemia chegou ali em fevereiro, março de 2020, e houve um bloqueio da discussão, um bloqueio idiota da discussão se o vírus havia sido vazado de um laboratório, poderia vazar de um laboratório em Wuhan,
né, um laboratório de biossegurança onde se faz pesquisas com ganho de função de vírus, que você modifica geneticamente alguns vírus para ficar mais perigosos para supostamente estudar. Essa é uma pesquisa muito, muito perigosa, né? E muitos cientistas já se declararam contra esse tipo de pesquisa de ganho de função. A Gazeta foi a única, o único jornal brasileiro, o único veículo que falou, olha, pode ser que tenha vazado. E falou isso, do nada, uma teoria da conspiração? Não, tinha provas. O Nicholas Wade, que é um jornalista que foi repórter de ciência e saúde do New York Times por mais de 20 anos, foi quem apareceu. A gente traduziu um artigo do Nicholas Wade com a permissão do Nicholas Wade. Você pode ir em qualquer livraria, você vai achar livros incríveis de genética do Nicholas Wade. O cara foi repórter por mais de 20 anos no New York Times. Então, quando a gente publicou isso, teve alguns boçais, se me permitem a palavra, que vieram falar, olha aí a Gazeta do Povo falando em teoria da conspiração. Eu fui jornalista de ciência e saúde na Galileu, fui editor de ciência e tecnologia na Galileu, fui editor de ciência e saúde na Veja, eu não sou um leigo no assunto. O cara que escreveu o artigo, o Nicholas Wade, 20 anos de reportagem no New York Times de ciência e saúde. A pessoa que traduziu o artigo e deu sequência, isso foi o Eli Vieira, né? Agora o Eli Vieira, que é biólogo com mestrado em Oxford. Então, teve boçais ali que não sabem nada disso, que vieram falar de teoria da conspiração. E hoje, o governo americano, todas aquelas pessoas que bloquearam essa discussão, hoje admitem que sim, pode ter sido um vazamento de laboratório, que saiu de Wuhan e não tem origem nos morcegos, conforme se dizia. A gente tem várias matérias sobre isso. Então, você assinando a Gazeta do Povo, você vai ter acesso a essas matérias que são só para assinantes. Então, não adianta tentar procurar e achar lá, sem ser assinante, que você vai achar, mas você não vai conseguir entrar. Então, tem que assinar a Gazeta, coloca lá no Google Wuhan, Gazeta do Povo, coronavírus, Nicholas Wade, você vai achar tudo isso daí. Então, e a gente tem muita coisa mais recente também, já falando dos governos admitindo todo esse tipo de coisa, né? Não admitindo que o vírus saiu, não me interprete errado, admitindo a discussão, pelo menos, né? Fortes indícios, o governo do Joe Biden, atual governo do Joe Biden, já está admitindo esses fortes indícios de que houve tudo isso. Então, voltando lá no começo disso, é muito difícil você falar de verdades absolutas. O que é verdade hoje pode deixar de ser verdade amanhã, não é? Então, durante a pandemia, a gente viu esses vários veículos, né, que tomaram para si a missão de controlar essas narrativas de vários assuntos, da origem do vírus, como acabei de mencionar, a eficácia das vacinas, fizeram um péssimo trabalho, né? Eles seguiram ali o que as autoridades diziam, sendo que o jornalismo sempre teve como premissa, né, questionar as autoridades, questionar a narrativa oficial. Fiuza, dá para se recuperar? Eu faço a pergunta para você. Dá para se recuperar depois de um papelão desses? Ô, Jones, não sei se dá, eu acho que as coisas no mundo da comunicação, como nós estamos tratando desde o início aqui da nossa conversa, foram para um lugar altamente suspeito. A gente detesta esse nível de alerta, a gente detesta uma dramatização que não fosse necessária. Mas a descrição que você acaba de fazer, ilustrando, mais uma ilustração que a gente traz sobre esse mundo que as pessoas consideravam até então, a sua forma de existir em sociedade, a sua forma de saber o que se passa no seu contexto, na sua conjuntura. Então, se você está falando sobre uma intoxicação do universo da comunicação, você está falando de algo muito grave. Para haver uma recuperação, é o que eu estou tentando dizer o tempo todo, desde a primeira edição desse programa e hoje também. Nós não estamos tratando, outro dia nós falamos aqui de humor, por exemplo. Nós não estamos aqui interessados em discutir de forma segmentada, temática, o humor, o humorista tal, o programa tal, não sei o quê. Nós estamos falando do tempo que a gente vive e do lugar em que a gente vive e do que se passa hoje, do mal-estar
né, que nos acomete aí de várias maneiras. Uma vida em sociedade que tem sido, né, por parte aí, enfim, de vários players, né, públicos, privados, etc., um ambiente confuso, inóspito, injusto, dissimulado. Pois bem, na comunicação, você acabou de tratar de um tema e você falou sobre o papel da Gazeta do Povo na maneira de enfrentar esse tema. Nós não vamos nos constranger com o fato de que esse veículo precisa dos assinantes para prosseguir, para prosperar, para produzir o que ele produz. Não há nenhum constrangimento nisso. Então, principalmente hoje em dia, antigamente era isso, você apresentava um determinado conteúdo, um determinado histórico, e você era procurado por anunciantes, etc. Isso mudou um pouco. Então, isso que o Jones fez agora, falou especificamente de papel da Gazeta, e convidou os assinantes, isso é altamente, plenamente legítimo. É a maneira como esse veículo tem de existir, aliás, de existir com independência. E esse tema, Jonas, que você traz, a origem do vírus, etc., isso é um tabu. Né? Contra a nossa vontade, que sempre foi, como você explicou muito bem agora, de dar espaço à discussão, à controvérsia, à circulação das informações, enfim, a como antigamente, muito antigamente, ou nem tão antigamente assim, se formava o conhecimento, se formava a cultura, se formava a própria ciência. Como é que isso foi sonegado? Isso foi sonegado. Então, esse tema que você traz, e eu falei num comentário anterior, aqui a gente também não vai ficar dando com a cabeça na parede, dando murro em ponta de tabu. A gente não vai fazer isso. Então, eu olho e vejo e reconheço que o tema virou tabu. Então, nós não vamos fustigar o tabu. Você fez essa digressão como um exemplo, aí sim, do que nós queremos falar plenamente de forma central. Investir em tabus não é investir em civilização. Não é progresso, progressismo, avanço, modernidade, não é nada disso. Investir em tabu é investir no arcaísmo, é investir no primitivismo. E, infelizmente, essa imprensa... Né? Eu vou fazer um outro parênteses. Eu sempre detestei falar de imprensa. Eu sempre achei que tinha até um negócio meio de egolatria dos jornalistas, discussões sobre a imprensa, uma autocrítica, uma autorreflexão. Eu sempre fugi disso. Hoje em dia, infelizmente, o que a gente chama de imprensa foi para o centro de determinados acontecimentos lamentáveis, como investir em tabu. E a imprensa fez isso. Com esse tema que você trouxe, com outros temas que eu trouxe. Investiu em tabu. Investiu. O tabu é o quê? O tabu é intimidação. Se transformar algo em tabu é você fazer com que as consciências tenham temor de fazer determinada abordagem. Isso é o tabu. Então, imprensa, agência de checagem, isso é uma indústria de tabus. Agora, então voltando, nós estamos trazendo os casos límpidos, os fatos. Não queremos entrar em discussão de pandemia, de político A, político B. A gente está falando de tudo aqui. A gente não está fazendo um contorno, um drible. Só que a gente sabe que as caricaturas estão atrapalhando. As leituras rápidas, apressadas e mal intencionadas embalam tudo e já
esterilizam a crítica para uma boa parte dos receptores. Então, a gente está falando das coisas reais e não das indumentárias, né? Então, você veja, Jones, tabus, né? Teve um caso muito interessante de um outro veículo que tem buscado de forma bastante legítima sua independência, que é a revista Oeste, em que uma dessas agências de checagem partiu para cima desse veículo, que então era um veículo nascente, partiu para uma estigmatização, que poderia ter acabado com a existência desse veículo, que era justamente um desses temas tabus, um desses temas em torno dos quais a imprensa e as agências de checagem, esse PADD estranho, têm investido aí em estigmas e tabus, que era também uma das saídas de política pública de saúde na época da pandemia. E a revista Oeste, isso aconteceu numa pequena cidade de Minas Gerais, a revista Oeste foi lá cobrir. Eu nem vou especificar aqui, porque são temas tóxicos. E a gente reconhece que eles são tóxicos, a gente não quer investir nessa insalubridade. Só digo o seguinte, era uma matéria sobre uma das maneiras, tinha aquelas formas de como se faz a segurança sanitária, né? Como posicionar as pessoas, etc., como tratar ou tentar prevenir, várias tentativas. A revista Oeste foi lá, fez uma matéria sem dizer que aquilo era a verdade absoluta, que aquilo era a panaceia, mas dizendo que naquele local havia uma experiência X com resultados Y. Só eram resultados majoritariamente positivos, mas não havia nenhuma sentença terminal. Aí veio essa agência e tentou acabar com esse veículo. Tentou liquidá-lo com aquele carimbo. Eu volto a dizer, isso é reacionário. Carimbo, falso, não sei o quê. Porque se você consegue pregar um estigma de falsificação num veículo de imprensa, antigamente, né? Antigamente isso era morte, hoje não é mais, porque hoje já estão cheios aí de falsificação. Mas é claro que é um golpe na credibilidade. O que aconteceu foi que, de forma pioneira, a revista Oeste foi à justiça e ganhou essa causa contra uma dessas grandes aí, agências de checagem. Ganhou porque ficou provado que a agência não poderia ter dado aquela sentença de falsidade, porque a reportagem era legítima sobre uma experiência real. Então, eu digo isso para tentar chamar a atenção, enfim, modestamente, a gente está sempre tentando aqui prestar um serviço, mas também conversar, né? Nós não temos a solução, estamos aqui conversando. Pensando bem, será que o problema da imprensa é um problema do veículo A, veículo B, jornalista A, jornalista B? Claro que não. Claro que não. Porque se você olhar, hoje nós temos um mercado de fabricação de éticas de mentira. E para onde levam essas supostas éticas? É uma coisa tipo assim, olha, o pãozinho que você compra na padaria, você vai pagar dobrado agora por ele, tá legal? Porque o processo de produção dele faz mal para o planeta. Eu estou inventando aqui uma ética, eu não li isso em lugar nenhum. Mas são princípios desse tipo. Que eu falei de tributação, por exemplo, considerando uma suposta suscetibilidade do meio natural do planeta, etc. Então, existe sim uma tendência à supertributação no mundo todo e existe sim uma simpatia dessas fundações, dessa imprensa meio degenerada, meio, não sei nem como classificar, dessas agências, enfim, dessa salada aí, uma simpatia com
as esferas burocráticas, as máquinas, ou seja, os governos, determinados governos, que fazem esse jogo de alarmismo, de tributação em cima do alarmismo e de cerceamento da discussão disso tudo, de forma oficial, com legislação. A imprensa atual, eu generalizo mesmo, porque, infelizmente, aqueles gloriosos veículos todos, teve nenhum dos tradicionais, não teve nenhum que se salvou, que você olhou e falou assim, não, esse aqui se manteve fora de um negócio que parece um esquema. Eu fico torcendo, né, pensando positivo para que não seja, mas parece tanto, né, um esquema. Porque juntam essas forças e sempre esse negócio que penaliza o contribuinte, pune a liberdade, torna a vida mais cara, engorda a burocracia. E essa burocracia cada vez mais afável, gentil e aninhada em grandes interesses privados. Vou dar um outro exemplo bem claro, assim, só para não parecer que eu estou dando aula, porque eu não sei dar aula, não sou professor de nada. Por exemplo, nós vimos aí em determinado momento a imprensa também em bloco, né? O bloco dos sujos, né? Dando manchete para um CEO de farmacêutica dizer qual era a política de saúde a ser adotada, especificamente na administração de um produto que ele vende. Eu acho que todo mundo vai lembrar, e quem não lembrar, então dá um estalo aí, porque nós chegamos a esse ponto. Então vejam que história de amor. O CEO da farmacêutica, essa imprensa degenerada e o Estado que, de alguma maneira, aceita a substituição, porque se não fosse assim, viria uma organização de saúde, viria uma agência de saúde, um ministério de saúde, dos globais ou nacionais, dizendo, não, não, não. Como é que o senhor está dando a manchete para o dono de uma farmacêutica dizer qual é a política de saúde? Isso não é possível, mas nós vimos isso. Infelizmente, nós vimos isso. Eu não estou fazendo nenhuma denúncia, eu estou fazendo uma constatação, que eu acho que muita gente de boa fé já fez, para olhar e dizer o seguinte, o que houve com a imprensa? Né? Que é a nossa pergunta. Que imprensa é essa que faz esse tipo de jogo? Jones, isso não é mais imprensa. Isso aí é uma outra coisinha. Então, o tamanho do nosso problema, o tamanho do estranhamento que a gente tem tido, todos nós temos, com a vida nesses últimos anos, a gente pode dar um corte do século XXI, mas, vamos dizer, nos últimos 5 anos, o que vem acontecendo com as plataformas de redes sociais que são pródigas, que são virtuosas, que são inclusivas, democráticas, mas a tendência deste acerto em torno de aí a gente fala, em torno de determinadas premissas que são impostas e vira tabu. Isso, na sua opinião, Jones, ainda pode estar no terreno de um jornalismo mal praticado, de um governo distraído. E eu falei de farmacêutica aqui, mas é claro que a indústria farmacêutica não é como era antigamente os hippies ou os alternativos que diziam, não, a indústria farmacêutica é o mal. Jamais diria isso. Com o que ela lucrou e arrecadou, ela investiu em produtos importantíssimos para a humanidade. Agora, tudo é bom se não é desvirtuado. Então, infelizmente, o que parece uma grande teoria conspiratória está se materializando na nossa cara. Será, Jones, que é possível um jornalismo meio, assim, uma coincidência de jornalismo mal praticado, governos que são suscetíveis demais
a diretrizes de garfar o contribuinte, acumulação e um entendimento nada republicano com entes privados, né, dos quais deveriam estar completamente separados. Será que é um monte de coincidência? Ou será que tem gente que descobriu que se conectar a essas coisinhas todas vai criar quantos tabus quiser, vai mandar em quantas pessoas quiser, por mais que tenha representatividade ou não? Você falou da indústria farmacêutica, né, Fiuza, mas a indústria do carro elétrico é um bom exemplo também, né? Porque hoje se fala de carro elétrico e como se fosse uma panaceia, né, para as emissões de carbono, para o aquecimento global. E ninguém pensa de onde vem a energia do carro elétrico, já que é um carro elétrico, ele usa energia elétrica. E como que você produz essa energia? Vem de hidrelétrica. Ah, que bacana, que bom, é uma energia renovável, embora tenha um custo, né, ecológico muito alto, às vezes até, né, um custo para outras coisas, como a gente tem ali Itaipu, acabou Sete Quedas do Iguaçu. Tanto que as pessoas mais jovens, se você falar com gente abaixo de 40 anos, até mais, abaixo de 50 talvez, não saiba o que é Sete Quedas de Iguaçu, que era uma das coisas mais lindas que tinha, e Itaipu, né, o reservatório alagou e acabou com Sete Quedas. Tá bom, vem da energia elétrica. Ah, mas não é da energia elétrica no hemisfério norte, da onde vem a maior parte, porque eles não têm rios suficientes, né? Ou rios com as características para fazer usinas hidrelétricas. Então, eles usam o quê? Termoelétricas. E o que você queima na termoelétrica para gerar energia elétrica? Carvão. E carvão é o quê? Altamente poluente, né? Emite um monte de emissão de gás carbônico. Então, cadê a ecologia do carro elétrico? Cadê essa sustentabilidade total que todo mundo fala? Eu estou dando um exemplo aqui para falar de como essas coisas são difundidas e a gente acaba criando novos tabus, né, Fiuza? O tabu ou verdades absolutas, certezas absolutas. Ah, o carro elétrico faz bem, é melhor que o carro movido a combustível fóssil. Para quem? Da onde? Onde se tirou isso? Então, existe muito disso, não só na indústria farmacêutica, na indústria do carro elétrico, mas eu vejo, né, Fiuza, como a imprensa e a gente... Eu sou testemunha de que eu lembro lá no começo do podcast Ideias, quando a gente falava, às vezes, de imprensa, você sempre fazia o à parte. Olha, gente, é difícil falar imprensa, a imprensa não age como um bloco único, etc. E tal. E hoje a gente está vendo, e você está falando, e eu também constatando isso, que a imprensa, sim, agora deu de agir como um bloco único, como se fosse uma coisa só, né? Uma boa parte da imprensa, né? A imprensa que não divulga seus interesses. Então, ela muitas vezes usa esse poder que a imprensa tem, né? Que é uma coisa importante numa democracia, de fiscalizar o poder, né? E a gente até daqui a pouco vai falar sobre isso, né? Esse poder de fiscalizar, esse papel de fiscalizar o poder, de fiscalizar as autoridades para não comprar, porque senão você não precisa de imprensa, né? Você tem daí a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa é um jornalista lá que a empresa contrata para soltar a narrativa que a empresa quer. Então lá a farmacêutica, a empresa que produz carro elétrico, nossa, carro elétrico é a melhor coisa do mundo. Manda lá para as empresas, para as agências, para os jornais, aí chama lá para dar uma volta no carro, mostrar como esse carro é bom, etc. e tal. É assim que funciona. Então, a assessoria de imprensa está cheio por aí, e é uma coisa importante, tem que ter, não estou denegrindo o papel da assessoria, só que a assessoria de imprensa é uma coisa, né? E o papel do jornalista que está num veículo de imprensa é outra, né? É totalmente diferente, você tem que fiscalizar, você tem que checar, você tem que ir atrás, né? Procurar onde estão as brechas nessas narrativas, tudo isso. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, a gente já falou, né? E eu vou pedir para o Alisson até colocar na tela, né? A gente falou do caso Watergate. O que é o caso Watergate? O Nixon
e grandes figuras ali do Partido Republicano, ali no início da década de 70, simplesmente, né, mandaram invadir um quarto onde ficava o comitê do Partido Democrata para roubar documentos. Esse quarto ficava no Hotel Watergate, por isso que se chama, por isso que o caso, né, ficou conhecido como o escândalo Watergate. É um hotel bem bonito, que existe até hoje em Washington, fica ali à beira do rio Potomac, né? Então, esse é um caso que dois jornalistas, o Carl Bernstein e o Bob Woodward, eles decifraram, né? Eles foram lá com a ajuda de um informante que anos depois se descobriu que era um cara do próprio FBI, né, que ficou sabendo disso e passou para eles as informações com a premissa de que a identidade dele não fosse revelada, né? Então eles fizeram uma série de reportagens. Essa série de reportagens culminou na renúncia do Nixon. Ou seja, os caras derrubaram, e aí derrubaram, não que nem a imprensa brasileira tentou fazer, você pode tirar da tela já o Watergate, como tentou fazer no Brasil, derrubar o Temer, como você fez, sem nenhuma prova consistente, né? Com aquela tentativa lá do Joesley Batista, agora dos irmãos Batistas, de derrubar, fizeram ali uma concertação para derrubar o Temer. Teve o massacre em My Lai, e agora também, Alisson coloca aí a imagem dessas pessoas mortas em My Lai, que era um vilarejo no Vietnã, que os soldados americanos mataram civis. Chegaram lá, né, foi uma guerra hedionda, né, a guerra do Vietnã, uma guerra absolutamente, uma carnificina. Morreram 50 mil soldados americanos e mais de 1 milhão de vietnamitas, e teve assim episódios de barbárie. Esse é um dos episódios, né, que foi revelado pelo jornalista Seymour Hersh, também com fontes ali no exército americano. A gente pode falar também da Guerra do Golfo, né, um papel incrível ali do Peter Arnett, da CNN, quando ele lá de Bagdá, tem um mapinha aí, Alisson, mostrando, né, a imagem isso aí, todo mundo que acompanhou a Primeira Guerra do Golfo, em 1992, lembra, né, do Peter Arnett, reportando diretamente de Bagdá. Daí a gente já falou aqui também do caso PC Farias, do Collor de Mello, do irmão que denunciou tudo, um trabalho incrível da imprensa, e mais recentemente o Mensalão. Então eu fiz toda essa digressão aqui para te perguntar, Fiuza, por que a imprensa atualmente parece tão desinteressada de fazer essa fiscalização, o papel dela, a fiscalização do poder? Jones, excelente essa exposição, dá até uma vertigem, né? A gente retornar a esses casos todos, né? Na época do Collor, dava orgulho, sim, do papel do jornalismo. Claro, os veículos tinham as suas inclinações editoriais, isso todo mundo sabe. Por isso que eu disse na origem, não se atribua a perfeição a essa missão jornalística, porque não há. Mas, sim, grandes serviços prestados, e já que você citou, ali foi um trabalho importante de reportagens, os veículos concorrentes, buscando facetas do que parecia ser, né, aquela fachada de modernidade da chegada do Collor, e, no entanto, até pelo próprio plano econômico, né, era um plano praticamente soviético, o plano Collor, de sequestro de dinheiro na poupança, altamente autoritário, restritivo, invasivo. E a imprensa foi buscando, em vários aspectos, no período Collor e em outros períodos também. Você citou o Mensalão, também ainda era um período que eu acho que a imprensa agiu de forma majoritariamente saudável, sem um suposto partidarismo. E você cita o massacre no Vietnã, né? E aí eu estava olhando isso e percebendo, assim, só para a gente, infelizmente, né, fechar essa cena
da completa desilusão com o que é o jornalismo, porque nós vimos um massacre na faixa de Gaza perpetrado por um grupo terrorista que é político, chamado Hamas, e nós vimos, Jones, a relativização desse massacre. Isso aí, olha, quem sou eu para botar a pá de cal, né? Em qualquer coisa, muito menos no jornalismo. Mas isso, eu acho que nessa época que você citou, da Guerra Sangrenta no Vietnã, por exemplo, né, que foram anos e anos, terminou só nos anos 1970, se não me engano. Como é que você poderia não ter uma grita, não ter um repúdio absoluto a qualquer um que visse um massacre de inocentes, de mulheres, de crianças, com requintes de tortura e sadismo, e retirar isso friamente e colocar no álbum de figurinhas? Não porque ele também não sei o que, lá, do lado de cá, da direita, da esquerda, do árabe e do israelense. Isso, para mim, nos últimos tempos, e me ocorreu isso agora vendo o material que você exibiu sobre o massacre no Vietnã, isso, para mim, é o sinal mais terrível da crise, volto a dizer, de civilização. Não é uma crise do jornalismo. O jornalismo está no centro disso. Mas quando você vê veículos de comunicação tentando dourar a pílula da atrocidade, do autor da atrocidade, do monstro, chamando alguém de combatente, alguém que é capaz de perpetrar um terror nesse nível, essa pessoa já perdeu, não é que ela tenha perdido a condição de exercer o jornalismo, ela já perdeu qualquer resquício de dignidade na pessoa dela. E, infelizmente, são muitas. Infelizmente, foram muitas. Quando há a progressão da civilização se dá também na forma de repudiar a barbárie. E nesse caso do massacre na faixa de Gaza, infelizmente, não houve o repúdio total e incondicional que deveria ter havido. Isso é o que é mais preocupante. Então, guerra, violência, estamos vendo de todos os lados. No Oriente Médio, então, a gente sabe que ninguém foi inocente em termos de autoria de violência, de guerra. Mas quando você vê um retrato realmente de barbárie, realmente subhumano, realmente de sujeição às pessoas, ao horror, no seu sentido mais repugnante, que foram, eu não vou ficar repetindo e inventariando aqui a quantidade de atrocidades cometidas por esse ataque do Hamas na faixa de Gaza, agora em 2023. Mas é claro que diante de um caso como esse, que não se parece com uma guerra, que é terrível em si, né, com as agressões bélicas, etc. e tal, quando você vê um caso absolutamente distinto no pior sentido das coisas, da coleção de atrocidades deliberadas, filmadas, violências inomináveis contra mulheres indefesas, crianças, requintes de imposição de flagelo físico aos vivos e aos mortos. Isso, Jones, tinha que ser uma encruzilhada. Um evento como esse, um terrível evento como esse, tinha que ser uma encruzilhada. Tinha que ser, daqui não dá para seguir nesse rumo. Sem o repúdio unido, é o momento da união. Por isso que resultou um salto civilizatório
da Segunda Guerra Mundial, porque foi a união, no final das contas, planetária, contra o flagelo do nazismo. Então, o momento das atrocidades, das loucuras desse tipo, são os momentos, são as oportunidades de salto civilizatório. E esse massacre não ensejou isso. Não ensejou. Foi repudiado, mas caiu nisso aí que nós, modestamente, estamos tentando, não a nós, libertar a audiência desse tipo de leitura das coisas. Ah, não, mas porque foi de um lado, porque foi do outro lado, porque era daqui, era dali, era do partido tal. Não é possível. Então, nesse caso, mais do que qualquer outro, era o momento de você ver a revelação da dignidade, da coragem, do caráter, da altivez, por todos os lados, incluindo a imprensa. E isso não aconteceu. Então, a gente não quer, né, Jones, aqui ficar convidando para essa conversa para fazer alarmismo. Mas também a gente não está aqui nesse programa que evita as caricaturas políticas, principalmente, os jargões, as armadilhazinhas conceituais. A gente também aqui não está para trazer amenidades. Então, esse é a constatação, né, que nós temos preocupante, que a gente modestamente traz aqui, havendo complacência, insensibilidade, com esse nível de distorção do fato, da informação. Vou encerrar só com um rápido exemplo semântico, né? A desinformação. Que história é essa de desinformação? E eu estou falando aqui justamente disso, de desfigurar o significado das coisas, de desfigurar o significado de um massacre, de uma atrocidade. Não é bem assim, porque não teve o outro lado que não sei o quê. Então, assim, eu pergunto, João, até devolvo para você, o que é desinformação? De onde tiraram isso? Porque é o seguinte, ou você informa corretamente, ou você informa errado. O que é desinformar? Não existe desinformar. O que é desinformar? O que você quer dizer com isso? Você que está repetindo isso aí pelos 4 cantos do planeta. Esse você é genérico, porque esse termo ele se universalizou. O que vocês querem? Desinformar. Não existe desinformar. Isso é uma legião linguística que vocês criaram para perseguir. Porque ou você informa, e a informação você pressupõe que é correta, que é honesta, que é real. Ou se você informou a coisa errada, você informou mal. Agora, desinformar não existe. O que é desinformar? É você entrar na cabeça da pessoa e tirar uma informação? É você fazer um transplante de juízo? Não existe. Então, eu não estou caprichosamente pegando um exemplo linguístico. Eu estou lembrando que a corrupção do idioma ela é também central em qualquer crise de civilização. Porque sem o idioma, sem o significado, tudo pode ser tudo, né? A lei pode ser qualquer lei, a regra pode ser qualquer regra, né? A ética pode ser qualquer ética. Então, usei essa palavrinha, como tem outras, né? Como tem até, só para a gente não parecer que a gente está tratando só, né, dos maiores tabus, a tal da resiliência, por exemplo, né? Eu não sei porquê, nesses tempos em que nada significa o que é, ou pouco significa o que é, ou muito significa o que não é, inventa-se significado, a resiliência, tudo virou resiliência. Então a pessoa fala que é resiliência, quer dizer resistência, persistência, perseverança, determinação, tenacidade. Isso virou assim, um termo mágico. E resiliência não é isso.
Resiliência era, inclusive, um termo muito pouco usado, tem a ver com você recuperar, né, uma integridade perdida, algo assim. Não estou lendo aqui o dicionário, mas é por aí. Mas pelo som da palavra e pela oportunidade, aí já não estou nem mais falando dos jogos de dominação. Eu estou falando de uma flacidez cultural. A resiliência, desculpe se eu estou chateando os que gostam, ela é sonora mesmo, essa palavra, né? Eu quero elogiar fulano, tem resiliência. Mas eu não posso inventar que resiliência, de repente, passa a conter um monte de significados. Porque não é assim. Você quer falar da resistência, da temperança, da perseverança, da tenacidade, você vai ter que juntar essas palavras, você não pode criar uma. Assim como a empatia, né? Ninguém falava de empatia. Aí, de repente, veio nessa agendinha aí. Sabe o que era empatia, Jones? Colocada por essa agendinha aí no. E as pessoas compram. Empatia era você aderir àquele suposto distanciamento social que era absolutamente anticientífico, como já está fartamente demonstrado. Vejam Stanford, John Ioannidis e vários que eu não vou nem mais citar, que a gente já combinou que não vai voltar para o disco arranhado, para os tabus. Mas, assim, aquela ideia grosseira, propagada pela Lady Gaga, como se fosse, assim, um slogan, a ideia, o termo, o conceito empatia veio junto, não era muito usado a empatia. Falando tem empatia, então, e veio junto com isso. O cara andou na rua ali, não tem empatia. O cara deu um mergulho no mar, não tem empatia. Então, assim, eu desconfio sempre do que é artificial, do que cai de paraquedas na minha frente, né? E a empatia, volto a dizer, empatia é muito saudável, né? Você ter empatia, você ter o sentimento pelo outro, você ter a comiseração, né? Você não ser isolado nos seus interesses individuais imediatos. Agora, as palavrinhas que aparecem de repente, e eu dei resiliência mais como um exemplo, mas volto para desinformação. O que é desinformação? Então é o seguinte, estamos, de fato, numa onda de pouca exigência, né, com o que é de fato a cultura, o que é de fato o significado, o que é de fato o jornalismo, o que é de fato notícia, o que é de fato indignação, o que é de fato absurdo e o que é de fato atrocidade. Então, Jones, devolvo para você, já me despedindo, boa noite a todos. O que significa isso? Foi uma anestesia geral que foi aplicada aí no senso comum? Então, né, Fiuza, eu acho que desinformação tem muito a ver com você querer dar uma de babá das pessoas, né? Você, olha, isso daqui que você está consumindo é desinformação, eu vou mostrar qual que é a informação real, e aí entra o papel, né, dessas agências de checagem, que elas vão pegar você pela mão e mostrar que você está consumindo, não, mas é aí, Jones, eu vou insistir. Eu vou insistir. Aí seria informação errada. Sim, claro. Você está dando a informação errada. Você está informando mal, uma desinformação. O que é desinformar? É tirar a informação. É slogan, né? É slogan, Fiuza. É slogan. É truque, né? É que nem o sem provas. É truque. É que nem o sem provas. Lembra do sem provas? Lembra? O sem provas, não sei o que, fulano sem provas disso. E acabou, né? Foi só um fulano X deixar o governo e a gente tá... eu gosto de fazer isso porque, né? Mas é verdade. Foi um deixar o governo e o outro assumir que acabou sem provas. Mesmo que o atual mandatário fale um monte de coisas sem provas que a gente publicou agora no final de janeiro, todas as mentiras, né, do fulano ditas durante o ano de 2023. E o outro, só para não achar que nós estamos falando de uma criatura, o outro que o antecedeu teve esse mesmo probleminha. Né? Tinha um monte de eufemismo contra ele para derrubá-lo. Nós citamos aqui o Temer. A gente está citando o Temer porque o Temer ninguém lembra mais. Isso. Então a gente gosta dessa arqueologia. Né? O Temer também tinha esse probleminha, um monte de eufemismo, demagogia em cima dele.
O que tem em comum é o seguinte, não é direita e esquerda, tem nada a ver com isso. O Boris Johnson, a direita conservadora, fez esse esquemão aí, a gente está louco para achar que não é um esquemão, mas tá difícil de não achar. Aí não tem demagogia, não tem eufemismo, pode falar tranquilo. Não fez o esquemão, como foi o Temer aqui, fez as reformas, foi lá pelo caminho certo das coisas, aí tem sim todas essas muletas linguísticas para torná-lo a criatura mais O diabo terrível do encarnado. planeta. Né? O diabo encarnado se torna, né? É incrível, fazendo um pouco de arqueologia recente, né? Talvez você lembre quando o Temer extinguiu o Ministério da Cultura, né? Nossa, foi uma gritaria generalizada, o Temer acabou com a cultura. Como se cultura, para você fazer, precisasse de um ministério. Se fosse simplesmente fazer um ministério, era só fazer o Ministério do Câncer, né? Acabou o câncer. O Ministério da AIDS, acabou a AIDS. Que tal o Ministério do Saneamento Básico? Porque esse é simples, esse dá para acabar mesmo, dá para fazer no Brasil inteiro, sanear todas as cidades que não são, né? Tem cidades aí que não tem uma redezinha de esgoto, né? Principalmente na região norte. Não é difícil fazer, é barato, né? Mas não dá voto, não aparece, né? Enfim, tudo isso. Então, é muito legal falar disso daí. Eu lembro que eu era editor de cultura, de um caderno de cultura que tinha aqui da Gazeta, e a gente publicou uma matéria falando que não precisava mesmo de ministério, e nossa, choveu, né, nas redes sociais acusando a gente de fascista para cima, né? Ou seja, você não querer mais Estado é ser fascista. Então, as coisas estão invertidas, né, Fiuza? Então, é muito comum a desinformação, você cria os slogans, porque slogan gruda fácil na cabeça das pessoas e elas começam a repetir sem pensar, de forma descerebrada, né? Você não precisa pensar na hora de repetir o slogan e acaba grudando, né? Acaba se tornando popular, vira aí o meme, vira isso, vira aquilo, enfim. Gente, vamos para o encerramento do programa, mas antes de encerrar, eu tenho um recado aqui muito legal enviado por assinantes, jornalistas e colunistas da Gazeta do Povo. Então, acho legal que nesse vídeo que vai entrar agora, mostra os assinantes. Olha aí, poderia ser você nesse vídeo. Quem sabe daqui a um tempo, né, quando a gente fizer outro vídeo comemorando um outro aniversário da Gazeta, você esteja lá entre os nossos assinantes. Espero que você esteja, que você assine, que você goste do nosso conteúdo, compartilhe, faça propaganda, mostre. Nossa, olha como é legal o conteúdo da Gazeta do Povo. Então, a gente vai mostrar agora esse recado aí de assinantes, jornalistas e colunistas da Gazeta do Povo, mostrando que a gente é uma comunidade de verdade. Então, Alisson, roda aí o vídeo. O quê? A Gazeta do Povo tá fazendo 105 anos hoje? Aproveito para cumprimentar a Gazeta do Povo pelos seus 105 anos. Ter 105 anos significa entender as tradições, compreender a história, saber que princípios e valores devem sempre nortear a nossa vida. Gostaria de dizer que vocês nos representam, brasileiros que torcem pela liberdade por um país livre. A Gazeta do Povo me representa. A Gazeta do Povo me representa em todas as suas reportagens. As reportagens espelham os meus valores. É uma honra editar as reportagens de política aqui em Brasília e fazer parte desta história. Porque ela é sinônimo de credibilidade. Ao longo de minha vida, fui assinante de diversos jornais, mas o de maior credibilidade, sem dúvidas, é a Gazeta do Povo. Ainda bem que existe a Gazeta. É a resistência da democracia, das liberdades, do verdadeiro jornalismo. A Gazeta do Povo é um dos raros veículos de comunicação que não se curvaram ao moralismo politicamente correto. Parabéns, Gazeta do Povo. Melhor jornal do Brasil, com certeza. Parabéns. Parabéns à Gazeta e parabéns aos seus leitores. 105 anos, que bela história. Parabéns e obrigado por esse espetacular trabalho.
Então, eu gosto dessa propaganda que tem o depoimento, né, dos assinantes. Tem um que fala, a Gazeta me representa porque defende a liberdade. Então é isso, eu acho que se você gosta da liberdade, defende também a liberdade, assine a Gazeta do Povo, está aí na tela, né, para ativar o seu acesso ao melhor jornal do Brasil. É só entrar em gazetadopovo.com.br/aniversário ou apontar o celular aí para o QR Code na tela. Tá aqui, ó. Não, desse lado. Aqui para mim é diferente. Ou no link da descrição do vídeo. R$5 nos 6 primeiros meses. Legal, né? Então assine a Gazeta do Povo. Então, gente, chegamos ao fim de mais um Pensando Bem. É um programa que a gente gosta muito de fazer. Espero que você entenda o que a gente está fazendo aqui, né? Eu e o Fiuza. A gente quer discutir os temas, não quer discutir pessoas, né? Hoje a gente falou algumas pessoas, mas para dar a dimensão desses temas que a gente quer discutir, esses temas importantes, temas que são centrais, né, na caminhada rumo à civilização. O Fiuza falou do massacre que os terroristas do Hamas fizeram em Gaza, e a gente, como civilização, a gente regride, né, quando não há uma condenação explícita do que aconteceu, um ataque covarde, né? A gente, pelo contrário, a gente tem gente aí relativizando, tirando o sarro, como algumas pessoas fizeram, né, de forma muito triste, canalhas, né? Pessoas que fizeram isso. Eu até gostaria de citar o nome aqui, mas eu não vou citar para não dar fama a canalhas, porque tudo que eles querem é falar essas coisas para ganharem fama. Então, a gente chega ao final do programa. Fiuza, muito obrigado por ter, né, participado de mais um programa. Então, a gente se vê. Deixa o teu recado aí no final, né, Fiuza? Desculpa, eu já estava cortando você. Obrigado pela parceria, Jones. Também estou gostando muito de fazer o programa. É uma conversa legal, não conclusiva, né? É importante que seja dito dessa forma, mas muito sincera. E como você generosamente citou no início do programa, eu estou aqui na estante com o meu novo livro. Esse é um protótipo, porque ele chega às livrarias em março. Daqui a pouquinho, se chama O Passado Promete e já está em pré-venda. Boa noite a todos e até semana que vem. Até semana que vem, gente. Sempre quarta-feira, às 20 horas.